Bom dia, meus alunos. Vamos dar início à nossa aula prática de SolidWorks. Na verdade, nós temos um conjunto de 8 aulas, chamadas de aulas práticas, em que eu vou ensinar para vocês alguns conceitos sobre desenho técnico mecânico, né? Hoje, na primeira aula, nós vamos falar sobre o SolidWorks, que é a ferramenta que nós usamos nas nossas aulas, né? SolidWorks é um programa bastante interessante e que é usado para desenhos da área de mecânica, principalmente, né? Então ele é bastante prático, realmente. Nós, como vocês sabem, nós temos também o AutoCAD, mas o AutoCAD é um programa genérico, ele pode ser usado para qualquer coisa. Já o SolidWorks já é direcionado um pouco mais para o lado da mecânica, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela do SolidWorks. Tá? E essa peça que vocês estão vendo aqui, que é a abraçadeira, nós vamos fazê-la logo mais, né? Daqui a pouquinho nós vamos fazê-la. Por enquanto, vamos entender como é que funciona o SolidWorks, né? Os detalhes da tela e tudo mais. Na parte de cima aqui da tela, nós temos o menu principal dele, né? Aqui, desse lado direito, nós temos, então, algumas ferramentas de acesso rápido, como vocês já conhecem de outros programas Windows, né? Para criar um desenho novo, para abrir, salvar, imprimir, né? Aqui nós temos uma ferramenta bastante interessante do SolidWorks, que é reconstruir. Porque, para que nós temos essa ferramenta? É porque, com frequência, nós estamos desenhando algo e fazemos algumas operações bastante complexas e nós temos que, às vezes, ele é tão complexa a operação que ele não mostra todos os detalhes na tela. Até por causa de velocidade do chip e tudo mais. Então, se nós clicarmos nesse botão, ele vai reconstruir a peça inteirinha. E aí, tomando cuidado com os detalhes, né? Então, ele mostra todos os detalhes quando nós damos esse reconstruir. E depois nós temos aqui as propriedades de um arquivo, que é algo bastante interessante. Você pode salvar propriedades de um arquivo para identificá-lo posteriormente. E aqui algumas opções, algumas configurações do programa, né? No menu tradicional aqui, né, nós temos o arquivo, normalmente, editar, exibir, inserir ferramentas. Aqui é a janela para você passar de uma para outra, caso você tenha mais de uma. E ajuda. O SolidWorks tem uma ajuda bastante interessante também. Bom, aqui, nessa região aqui, nós temos a área gráfica do AutoCAD, perdão, do SolidWorks, que é tridimensional, sempre tridimensional, e é onde nós vamos desenhar nossas peças, tá certo? Peças ou montagens também, né? Podemos desenhar montagens. Do lado esquerdo aqui nós temos essa árvore aqui que mostra todos os detalhes da nosso desenho, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, os eixos principais, que são o frontal, o de topo e o direito, né? E aqui o que foi construído, ele lista tudo que foi construído naquele corpo ali, né? Do lado direito nós temos algumas ferramentas também, aqui nós temos a biblioteca, por exemplo, biblioteca de projetos, na qual nós podemos obter parafusos, rolamentos, algumas peças que são muito usadas em desenhos mecânicos e que nós não precisamos perder tempo fazendo-as, né? Por exemplo, você desenhar um parafuso a não ser que você precise desenhar um parafuso, só para ver como não há sentido em você fazer isso. Então você vem aqui na biblioteca de projetos e pode diretamente pegar os parafusos já prontos aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas coisas e tal, Design Libraries. Então, tem várias peças aqui que podem ser pegas aqui e você pode usar diretamente, né? Bom, esse é basicamente o ambiente genérico do SolidWorks, né? Eu vou fechar essa peça aqui.
e vou mostrar como é que nós fazemos para começar uma peça. Então, eu venho aqui, vou dar um novo, né? O SolidWorks normalmente abre aqui nessa tela, onde nós podemos começar uma peça, uma montagem, ou um desenho de uma peça, ou desenho de uma montagem, tá certo? No meu caso em particular, eu já fiz a personalização do ambiente, então eu tenho aqui um modelo de uma peça feito para trabalhar em milímetros, né? Aqui tem o modelo de montagem e os desenhos onde eu vou colocar a minha peça. No caso, eu fiz dois apenas, o A4 e o A3, que são bastante utilizados. Mas para fazer os outros não é muito diferente, tá? Se você usar os modelos do próprio SolidWorks, na hora que você vai fazer um desenho, você tem inclusive até o A0, ele já está pronto, né? Mas é o padrão que a Dassault fez para para os desenhos, né? Então pode ser que você não queira exatamente aquele modelo. Então o número de campos, a disposição deles no desenho pode ser diferente daquilo que você deseja. Então vamos ver aqui, vou criar uma peça, né? Então eu venho aqui dessa forma, já criei a peça aqui, tá certo? E agora eu posso começar a desenhar essa peça. Notem uma coisa interessante que a tela aqui em cima, você vai notar que ela está em português, está tudo em português aqui, né? Olha, plano superior, plano direito, etc, né? Isso aqui pode ser regulado, você pode colocar na língua que você quiser, daquelas em que o SolidWorks trabalha, né? Então, inglês, francês, espanhol, se você quiser trabalhar com uma dessas línguas, não há problema, você pode trabalhar com qualquer uma delas, só escolhendo aqui no menu de opções, você pode colocar a língua que você desejar também, né? Outra coisa interessante também para falar sobre o SolidWorks é que vamos falar dos arquivos básicos dele, né? Então, o SolidWorks, como você viu ali no início de um novo, olha aqui, se eu vier aqui em novo, né? Então, ele mostra peça, montagem e desenho, né? Quando você cria uma peça e salva esse arquivo, o arquivo tem a extensão SLD-PRT, tá? Então, uma peça tem a extensão SLD-PRT. Eu vou até colocar isso para vocês verem, que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou compartilhar essa outra tela aqui. Então, tá ali, ó. A peça tem a extensão SLD-PRT. Então, qualquer que seja a peça, quando você for salvá-la, a extensão dele vai ser, desse arquivo, vai ser SLD-PRT. Uma montagem tem a extensão SLD-ASM, tá certo? Então, qualquer que seja. Então, você pode colocar lá, por exemplo, como nós fizemos no curso, né, o graminho. Então, o desenho de montagem tinha lá, por exemplo, na peça nós tínhamos a base, né? Então, a base, o nome do arquivo é base.sldprt. A montagem seria graminho.sldasm. E um desenho qualquer que eu faça, tamanho A3 ou A4, o tamanho que for, ele vai ter a extensão SLDDRW. Então, se eu pegar aquela base e fizer o desenho dela, então ela vai ter a extensão SLD-DRW, tá bom? Então, isso é bastante importante você saber quando você se deparar com um desses arquivos, para você saber do que se trata, né? Isso é bastante importante. Vamos voltar à tela do nosso SolidWorks, então. Não, não é esse desenho. Aqui no SolidWorks. Tá voltando aqui para o SolidWorks, então.
Então, normalmente no SolidWorks, nós começamos a fazer uma peça. Aqui eu vou desenhar uma peça, como nós vimos, né? Normalmente no SolidWorks, nós começamos a desenhar uma peça por um esboço bidimensional. E a partir daquilo que nós desenharmos, aí nós vamos fazer uma extrusão ou uma revolução, dependendo do tipo de peça que nós tenhamos, tá? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um eixo, provavelmente eu vou desenhar um corte desse eixo e fazer a revolução dele ao longo do eixo principal. Se eu estiver fazendo um bloco, alguma coisa assim, tipo um paralelepípedo, alguma coisa assim, eu vou desenhar um plano dele e fazer uma extrusão, tá? Existem outras formas de criar as peças a partir do ambiente bidimensional, né? Mas para nós, por enquanto, esse aqui é o básico. Então, por exemplo, nesse ambiente aqui, eu vou escolher em que plano eu vou desenhar. Eu posso desenhar no plano frontal, no plano superior ou no plano direito, tá? Aí você poderia ter a dúvida, eu poderia desenhar em outro plano? Sim, com certeza poderia. Mas aí você precisaria antes criar um plano, tá? Criar um outro plano. Aí você pode desenhar nesse plano, qualquer que seja a inclinação dele, ou localização, coisa parecida, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o plano superior e começar um esboço. Então quando eu clico aqui, ele já vem aqui, então eu estou no plano superior. Note que o plano, na verdade, é infinito. Isso que ele está mostrando aqui é só uma representação para você saber em que plano você está desenhando, tá bom? E aqui está o ícone que mostra a origem, tá? Então eu tenho X aqui para a direita, Y para cima e o Z tá vindo na minha direção. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, se você olhar aqui embaixo, né, ó, eu tenho o X para a direita, o Y está saindo da tela, vindo na minha direção, e o Z estaria para baixo. Mas o meu sistema de coordenadas local é esse aqui, e é o que interessa. Y para cima, X para a direita, tá bom? Então vamos dizer que eu vou fazer um cilindro, né? Como é que eu faço? Eu começo aqui com um círculo, então preferencialmente eu começo o círculo aqui na origem, tá? Então note que ele já está delineando o círculo. E aqui logo abaixo do meu cursor, que está mostrado como um lápis, um lapisinho com uma borracha na ponta, né? Ele já mostra qual é o diâmetro desse círculo. Nessa situação, eu posso digitar o diâmetro aqui agora, mas isso foi uma configuração que eu fiz no SolidWorks. Você provavelmente não tem isso. Então eu vou simplesmente clicar aqui, tá? Então o SolidWorks criou um círculo com um diâmetro qualquer aí, eu não sei qual é, e ele continua no comando círculo. Então, se eu clicar aqui do lado, eu vou criar outro círculo, tá certo? Então, dando ESC, como eu fiz ali, eu saí do círculo. Note que aqui na parte de baixo ele está mostrando as coordenadas do meu cursor, tá certo? Aqui, ó, x, y, z. E aqui ele está dizendo aqui, ó, subdefinido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu desenho não está preparado para sofrer uma extrusão ou coisa parecida. Por que que ele não está preparado? Eu não posso fazer, então, essa extrusão? Sim, você pode fazer, mas como ele não está pronto, qualquer coisinha pode mudar as dimensões dela. Qualquer deslocamento que você fizer clicando num ponto do objeto pode mudar as dimensões. E aí você vai complicar todo o seu projeto. Então ele precisa ficar totalmente definido aqui. E como é que eu faço isso? Nesse meu exemplo, basta dar o diâmetro desse círculo. Então eu venho aqui em dimensão inteligente, clico em qualquer ponto dele, aqui ele está mostrando qual é, vamos dizer que eu queira 50 milímetros, então eu clico aqui, ó, aí ele pede o diâmetro, eu vou colocar 50, ele ajustou o tamanho dele e olha aqui embaixo que já ficou totalmente definido, tá? E ele continua dentro no comando dimensão inteligente, mas eu não quero mais a dimensão inteligente, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma extrusão disso. Então eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado, note que não é sempre, mas muitas vezes o SolidWorks já coloca numa posição isométrica para lhe mostrar como é que vai ficar aquela peça que você está fazendo. Então aqui nós temos aqui
A altura da extrusão, ele está propondo que seja 10, né? É uma opção padrão dele. Vamos colocar 20 aqui, ó. Ele já esboça aqui, e tem outras opções também. Então, por exemplo, aqui, direção, ele está colocando cego. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do plano em que está sendo feito, em que existe o perfil base, ele vai ser estudado por uma certa distância, que no caso é essa que eu coloquei aqui. Existem outras opções também, né? Por exemplo, até o vértice, se eu tivesse outras peças desenhadas, eu poderia fazer uma extrusão até um certo vértice de uma outra peça, até uma superfície de outra peça, né? Ou poderia até dar uma distância a partir da peça de referência que eu vou pegar, e assim por diante. E uma outra opção muito interessante que se usa muito também é plano médio. O que é isso? Olha só, com a opção cego, ele vai começar naquele plano em que eu fiz, né? E vai subir esse valor que eu coloquei aqui, que é 20 milímetros, tá certo? Ah, inclusive eu posso clicar aqui e ele vai fazer no sentido contrário, vai trocar a direção, né? Só para vocês verem. Ao invés de usar cego, se eu usar plano médio, olha o que ele faz. Ele usa aquele plano, que foi o plano superior, como referência, e ele vai fazer a extrusão com esse tamanho, mas deixando aquele plano exatamente no meio. Então, muitas vezes, isso é o que nós devemos fazer, muitas vezes. Essa opção sempre deve ser considerada, gente. Se já estiver tudo certo, eu vou então clicar aqui nesse botãozinho verde e a nossa peça já está pronta, olha aqui, ó. Então eu fiz aqui um cilindrinho, tá? Que está pronto aqui para nós usarmos como nós quisermos aqui, certo? Bom, isso é a base do SolidWorks, né? Nós vimos que então nós começamos um desenho através de um esboço que é bidimensional, que pode ser começado em qualquer plano. E a partir daí nós usamos algumas ferramentas, como aqui em cima nós podemos ver, né? Ressalto base extrudado, foi o que nós usamos aqui. Ressalto ou base revolucionado, que é aquele em que cria uma figura de revolução, como um eixo, né? Tem outras opções aqui também, né, que nós não vamos ver agora, inclusive corte, assistente de furação, corte por revolução e assim por diante, né? Então temos várias ferramentas, né? Acho que valeria a pena nós vermos uma dessas aqui, por exemplo, o filete, né? O que é o filete? Ele faz um arredondamento, né? Então, ele pede aqui qual é o raio de arredondamento. Eu vou colocar aqui 1 milímetro de raio de arredondamento, né? Aí ele tem os tipos de filete. Então, se eu clicar nessa superfície aqui, ó, quando eu clico aqui, clico no verdinho, o que acontece? Ele faz um arredondamento ali, ó, pode notar. Então, nós temos aqui agora um raio de arredondamento de 1 milímetro. Uma outra opção bastante interessante e parecida com essa é o chanfro, né? Então, voltando aqui onde tem o filete, eu clico aqui e pego o chanfro. Tá? Vamos fazer um chanfro de 2 milímetros aqui, ó. Certo? E o que que nós vamos chanfrar? Vamos pegar essa parte aqui, ó. Tá? Eu clico aqui no OK, no verdinho. Então agora, qual é a diferença? O de baixo faz um raio de arredondamento e o de cima fez um chanfro realmente, que é um corte reto. Digamos que esse chanfro aqui não esteja como eu queria que ele fosse 2 milímetros, né? Então eu posso vir aqui, eu clico aqui no chanfro, venho aqui em editar recurso. Aqui onde está 1 milímetro eu venho e coloco 2. Tá? E valido minha edição. Pronto, agora ele ficou com 2 também. Então essas são ferramentas bastante simples e muito empregadas no SolidWorks, né? O filete e o chanfro são bastante empregadas, realmente, tá bom? Então aqui nós temos a nossa peça, nós poderíamos fazer qualquer outra coisa aqui nela, como uma furação ou coisa parecida, mas ao invés de fazer aqui, nós vamos então desenhar aquela abraçadeira, né? Eu vou mostrar para vocês o desenho da abraçadeira aqui agora. Que é essa peça aqui. Tá? Veja que ela está aqui, com todas as dimensões dela. Aqui nós temos um carimbo, que é o carimbo da Unime. Esse carimbo foi desenvolvido por mim. Infelizmente não haverá tempo nessa aula para nós fazermos esse carimbo,
Mas o carimbo tradicional do SolidWorks também funciona, não tem problema nenhum. Então nós temos aqui o carimbo, ou o desenho, e nós vamos tentar fazer essa peça então, tá? Então uma coisa importante para você quando for fazer uma peça é você ter ideia de por onde começar, né? Então quando você olha a peça, você tem que ter em mente o que você vai fazer. Eu diria o seguinte, ó, se eu considerar esse aqui como sendo o plano frontal, poderia ser o plano direito também, né? Mas vamos dizer que seja o plano frontal. Eu posso construir esse perfil aqui, ó, né? E fazer uma extrusão dele. Você pode notar que ele tem uma extrusão de 150. Essa seria uma boa forma de fazer isso. E essa peça aqui, essa parte de cima, essa orelha de cima aqui, da mesma forma, nesse mesmo plano, eu faria aqui esse perfil aqui, ó, né? Todo esse perfil aqui. E daí faria uma extrusão nele, né? Uma extrusão de quanto? Olha, se o raio aqui é 45, então ele tem 90. Tá? E ele ficaria no meio desse outro perfil aqui, tá bom? Então, vamos começar. Vamos fazer isso lá no SolidWorks. Vamos compartilhar a tela do SolidWorks. Eu vou fechar essa peça aqui, porque não me interessa, foi só para mostrar para vocês. Não vou salvá-la. Fechar aqui também. E vamos começar uma peça nova. Bom, então, conforme eu disse, eu vou começar no plano frontal, no esboço. E agora eu vou criar aqui uma linha de centro para me auxiliar. Se você olhar bem onde está o meu cursor, que é o lapisinho, ele tem uma linha vertical preta envolvida no amarelo que está mostrando que ela é vertical. Então eu clico aqui, tá? E dou um ESC para sair do comando. Então eu já criei uma referência para mim. Então agora nós vamos desenhar aquela figura que nós vimos lá, tá bom? Então nós podemos começar a desenhar sem qualquer preocupação é, com as dimensões, tá? Então eu vou começar fazendo justamente isso. Eu venho criar um círculo aqui, crio outro círculo aqui também. Agora eu vou criar uma linha que começa aqui. E que vem até aqui. Tá certo? Beleza. Então agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Para que eu faça do lado de cá e fique igualzinho a isso, eu posso fazer o seguinte: eu clico aqui em espelhar entidades, tá certo? Quais são as entidades a ser espelhadas? Então, são essas três aqui, ó. Essas três aqui. E qual é o espelho? Onde é que passa o espelho? Eu clico nessa linha aqui. Note que ele já mostra aqui como vai ficar, que é exatamente o que eu quero, né? Aí eu dou um OK e já está pronto aqui. Tá bom? Bom, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou acertar as dimensões, né? Agora tem que acertar essas dimensões. Então vamos lá. O diâmetro externo é 97,5. Então esse daqui é 97,5. Então eu venho aqui, dimensão inteligente. Noventa e sete e meio. Note que o SolidWorks, quando você dá essa dimensão, ele coloca aquela dimensão naquela peça que você fez e ele faz uma proporção em todo o resto, na primeira dimensão que você coloca. Ele faz uma proporção de todo o resto, porque ele supõe que você fez tudo mais ou menos na proporção correta. Então todas as outras peças já devem estar mais ou menos na proporção correta, tá certo? O diâmetro interno é 60. Tá? Então, 97,5, 60. Essa distância daqui, ó, para cá, é 7,5.
7,5. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima. Essa distância daqui para cá, ó, é 75. Agora eu estou percebendo que eu cometi um erro aqui. Na verdade, não é o diâmetro, era o raio que era 97,5, tá certo? Então vamos corrigir isso. Como é que eu faço? Aqui onde tem 97,5, se eu duplicar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 195. Então eu escrevo aqui 195. E esse daqui, 120. Tá certo. Agora, vamos acertar essas dimensões aqui, né? Antes de acertar as dimensões, para ficar mais simples, vamos puxar isso aqui mais para baixo um pouquinho, que as dimensões ali já estão certas. Falta só acertar essas dimensões aqui laterais, né? Bom, se nós olharmos o desenho, nós temos uma dimensão que é de 202,5 do centro até a parte de baixo. Então eu vou fazer isso, vou colocar essa dimensão inteligente aqui, ó. Então, do centro até aqui, 202,5. Tá certo? Vejam que eu cliquei aqui e acabei arrastando, então o que acontece? Ele perdeu a condição de perpendicular. Então eu posso vir aqui em esboço e clicar aqui, ó, normal A. Então ele acerta tudo. Tá bom? Então, olha, se você olhar aqui embaixo, ó, totalmente definido, quer dizer que já está certinho. O que eu preciso fazer agora é só acertar esses detalhes aqui, ó, para que eu tenha uma peça realmente que possa ser estrudada, né? Então, eu vou fazer um aparar entidades. Então, eu vou aparar aqui, ó, e aqui. Vou aparar aqui e aqui. Peraí. Certo? Agora eu vou parar aqui e vou parar aqui. Repare que o SolidWorks já mostra o perfil como é. Então nós podemos notar que ele está correto e continua totalmente definido, que é o certo nosso, tá bom? Então esse perfil já está prontinho para sofrer aquela extrusão. Se nós voltarmos para o nosso desenho lá, vamos dar uma olhadinha no desenho. Então, ó, nós fizemos essa peça aqui, ó, e já estamos prontos para fazer a extrusão. De quanto é a extrusão? Se nós olharmos aqui, ó, essa distância aqui é 150. Então nós vamos voltar lá e fazer uma extrusão de 150 milímetros. Então eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado, e aqui onde está o 10 eu vou colocar 150, tá? Mas eu não vou fazer cego, eu vou fazer, como eu já expliquei para vocês um pouquinho antes, a partir do plano médio. Então ele tem 150, mas o plano médio dele é o que conta, né? Então, o plano médio dele está naquele plano frontal que nós escolhemos. Então, vou clicar aqui no validar e aquela parte da peça já está pronta. Eu deveria ter salvo desde o começo, acabei me esquecendo, né? Então eu vou salvar aqui. Deixa eu só voltar e salvar no lugar certo. Então eu vou lá para disciplinas, desenho técnico mecânico, aulas práticas, aula 1. E olha a extensão aqui, o SLD PRT, né? Só que vai ser a abraçadeira. Note que você pode usar cedilha, acentuação à vontade no nome da peça, não há problema nenhum quanto a isso. Olha aqui, a abraçadeira. Então, a peça não está pronta ainda, mas uma parte dela já está. Agora nós vamos fazer aquela. Voltando lá no desenho, né?
Vamos fazer essa orelha aqui em cima, ó, essas orelhas aqui em cima, né? Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer esse perfil aqui, ó, tá certo? E fazer a extrusão dele do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, tá? E depois eu faço esse arredondamento aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver que esse perfil tem uma certa dimensão, que nós vamos ver depois, mas as dimensões não interessam nesse primeiro momento. Vamos fazer 100 dimensões, né? Mas com a aparência próxima do que nós queremos. Então eu venho aqui no plano frontal de novo, vou começar um novo esboço. Veja que esse esboço vai ser diferente daquele original onde nós criamos essa parte da peça. Embora ele esteja também no plano frontal, ele vai ser diferente. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma linha aqui, vem aqui, vou subir aqui um certo tanto. Pronto aqui, mas eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou traçar uma linha de centro para me ajudar. E vou fazer o mesmo espelhar entidades que eu fiz antes, né? Então eu vou escolher essa entidade, esta e esta. Não vou selecionar essa. E agora eu vou espelhar em relação ao quê? Em relação a isso daqui, ó. Pronto. E agora venho, pego isso daqui e puxo para cá. E pronto. Agora eu vou fazer um arco de 3 pontos. O centro tá aqui. Aí ele vem para cá. Aliás, não, desculpe. Pegar o arco de 3 pontos mesmo. 3 pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Só que ele fez diferente. Não era o que eu queria. Arco de ponto central, é esse que eu quero, né? Clico aqui, clico aqui e clico aqui. Pronto. Então agora nós temos essa parte aqui. Pode notar que nós temos aqui então o nosso perfil. Já semi-pronto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa peça aqui para ela não me atrapalhar enquanto eu estiver desenhando. Vamos de novo aqui. Agora vamos colocar as dimensões, né? Vamos colocar as dimensões. Então eu vejo ali que do centro até a parte de cima é 202,5. E eu tenho 105. Vamos lá então. Dimensão inteligente. Então aqui, esse já está certo, porque eu tracei no lugar certo. Quando ele dá essa mensagem, quer dizer que aquela peça, aquela entidade, já está dimensionada, ela já tem a dimensão. O que aconteceu? Quando eu criei a peça, aquele arco, exatamente em cima da outra peça, ele assumiu o raio daquela outra peça. Então, não é necessário eu colocar esta dimensão aqui, né? Então, se eu admitir isso daqui, se eu der um OK aqui agora, ele coloca a dimensão, mas ele está dizendo que essa dimensão não é a definitiva que vai definir a dimensão dele. A dimensão definitiva é aquela da peça que estava aqui embaixo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos continuar com o resto aqui. Agora eu tenho, então, daqui para cá, ó, é 105.
E se eu olhar a parte interna, é 45. Então, daqui para cá, ó, 45. Daqui para cá, 202,5. Aqui, olha, tá faltando, ele tá fora de posição. Nós podemos pegar aqui, ó. Ou então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar como ele estava aqui, ó. E vou fazer um aparar entidades. Tá vendo aqui, ó. E note que quando eu fiz isso, ele já reconheceu o perfil está fechadinho, bonitinho, tá? Isso de que ele mostra aqui, esse sombreado, é devido a esse botão que existe aqui, ó, contornos de esboço sombreado. Quando você coloca isso, ele mostra quando você tem um perfil fechado. Então ele está dizendo que o perfil está fechado, né? Ele pode ser estudado ou qualquer outra coisa, mas ele ainda está subdefinido. Então, essa posição aqui nós não temos. Se nós formos olhar o nosso desenho, nós vamos ver que a distância daqui para cá é 105. Feito isso, note que ele está totalmente definido agora. Tá bem? Então, com essa parte totalmente definida, eu vou salvar aqui, porque eu já fiz bastante coisa. Aliás, é importante você ter em mente isso. Sempre que você for desenhar uma peça no SolidWorks, note que o SolidWorks é um programa que consome muitos recursos da máquina, muitos mesmo. Não é qualquer computador que roda um SolidWorks. Então, é importante que você salve o seu desenho com frequência, porque duas coisas erradas ou ruins podem acontecer. Uma é acabar a energia, né? Não é comum acontecer isso aqui no Brasil. Acabar a energia acontece de vez em quando, não é muito comum. Se você está com um notebook, menos problema ainda, porque ele, mesmo que acabe a energia, ele vai continuar rodando, né? Mas isso pode acontecer e pode ser um problema para você. Então, esse é um motivo para você salvar o desenho com frequência. O outro motivo, que é muito mais comum do que acabar a energia, é o seguinte: como o SolidWorks consome muitos recursos da máquina, não é incomum ele travar a máquina. Então, você está fazendo alguma operação e ele entra num loop infinito e tal, e ele trava a máquina. E aí o único meio de você voltar a trabalhar é reiniciar o computador. Isso quer dizer que tudo que você tinha na tela naquela hora foi perdido. Então, se você não tiver salvo esse desenho há pouco tempo, você vai perder todo o seu trabalho. Então, é recomendável que você salve com bastante frequência o seu desenho, tá bom, gente? Muito bem, dito isso, aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desenho do PDF aqui, tá certo? Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui e nós vamos ver que o tamanho dele, ó, como esse raio é 45, então essa distância daqui para cá é 90, tá bom? Então nós vamos fazer com 90 aquela extrusão. E a partir do plano médio, como nós fizemos na primeira, que aí dá certinho, eu não preciso me preocupar com a posição dele. Vamos lá então para o SolidWorks. Agora eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado, ele já reconheceu aqui, ó. Eu vou colocar aqui 90, mas vou escolher aqui não o cego, o plano médio, tá? E pronto. Agora eu venho nesse daqui que eu tinha escondido, vou exibi-lo de novo, tá bom? Então nós temos a peça bem mais completa agora. Ela não tá faltando bastante coisa ainda, né? Tá faltando arredondar esses cantos aqui, fazer um furo aqui e mais dois furos ali. São dois, né? São dois furos ali. Exatamente. Então vamos ver. Como é que nós podemos arredondar isso daqui? Nós podemos fazer um filete. Né? Um filete com raio 45, tá certo? Com raio 45 seria algo assim. Não, pode ser esse aqui mesmo, né?
Então, quando eu pegar aqui, ó, aliás, eu fiz errado, desculpe. O filete seria no outro lado. 45 seria aqui, ó. Olha lá. E agora eu pego aqui também, ó, de novo, repetir, filete. Itens, aplicar o filete, eu vou pegar esse daqui, este e este. Então, pronto. A parte de cima já está pronta. Eu fiz em 2 filetes, né, que não é muito elegante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esses efeitos todos. Esse daqui eu vou eliminar. E esse daqui eu não vou eliminar, eu vou editar. Então, onde eu mandei colocar somente essa aresta, eu vou escolher as outras 3 também. Ó. Esta e esta. Então, nós temos as 4 arestas ali. Agora, quando eu validar, fica pronto com um comando só, ficou bem melhor agora, tá? Eu salvo, as orelhas ali já estão prontas, né? Então, agora eu preciso fazer, vamos fazer aquele furo aqui, ó. Aquele furo ali. Como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, que é o plano direito. Tem 2 formas de fazer, né? Eu vou fazer pela forma sem usar o assistente de furação. Vou pegar o plano direito, começar um esboço nele, aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo, aqui, exatamente no centro disso daqui, com que diâmetro? Vamos dar uma olhadinha ali no diâmetro, né? O diâmetro é 30. Então eu ponho aqui 30, ele fez o diâmetro de 30, né? Note que esse círculo que ele criou, na verdade, tá no ar ali, no espaço ali, ó, tá vendo? Então agora ele já está pronto, né, totalmente definido, porque eu já dei o diâmetro e a posição dele. Então eu venho aqui em recursos e faço um corte extrudado. Corte extrudado. Tá? Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está fazendo para um lado só. Né? Eu não quero que ele faça para um lado só. Eu quero passante. Se eu fizer só passante, ó, ele vem aqui e vai cortar desse lado. Se eu colocar passante ambos, então ele corta para os 2 lados, que é o que eu quero. Então eu clico aqui e pronto. Aquele furo de cima já está pronto. Vamos olhar o nosso desenho para ver o que falta? Só falta os furos de baixo, não é isso? Ó, aqui é diâmetro 25, são 4 furos, né? Então são 2 desse lado e 2 do outro. Mas eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz esse daqui. Ou seja, no plano direito, eu faço os 2 círculos e depois faço o furo, o corte extrudado. Então, com diâmetro 25. E a posição deles, qual é? Olha aqui, tá faltando essa dimensão aqui no. Na verdade, tá faltando essa dimensão, né? Eu vou supor que eles estão a 40 milímetros da parte de baixo, tá certo? E tem 30 aqui e 90 lá. Então vamos lá. Então eu vou pegar o plano direito de novo, né? Mas com um novo perfil agora. Então eu vou fazer 2 círculos. Vou fazer outro círculo aqui. Note que eu fiz de qualquer jeito, né? Porque eu vou agora acertar os 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar os 2, seleciono um, aperto Ctrl, seleciono o outro e vou dizer que os 2 são iguais. Pronto. Agora eu vou aproveitar que os 2. Agora eu vou pegar o centro de cada um deles, aperto aqui, Ctrl, pego o outro, vou dizer que os 2 centros estão na mesma horizontal. Pronto. Agora eu vou estabelecer o diâmetro deles, que é 25. E agora eu vou posicioná-los, né? Então, dimensão inteligente. Eu vou pegar aqui, ó, do centro para cá. Eu vou colocar que seja 40. Veja que os 2 foram juntos, porque eles estão andando junto, né? Então, do centro para cá.
Peraí. Do centro para cá, 30. E desse centro para cá, 30. Note aqui, ó, totalmente definido. Então, esses círculos também estão no ar ali, ó, estão bem no ar no meio ali, ó. Terminado isso, eu venho aqui para recursos, corte extrudado, ó, os dois ali, ó, os dois vão ser extrudados, né? Vão ser extrudados para serem cortados, né? Como se eles fizessem uma extrusão dos dois e depois fizessem uma operação tridimensional booleana chamada de subtração. Então, ele pega a peça principal e subtrai essas duas extrusões, esses dois cilindros, né? Então, da mesma forma que nós fizemos os outros, eu vou fazer passante ambos, tá certo? E clicar aqui, ó. Então, vejam que a nossa peça está totalmente pronta, vou salvá-la aqui. Vamos voltar lá ao desenho para dar uma olhadinha, ver se ela está correta realmente. Ó, todas as dimensões estão respeitadas, está tudo certinho, tá certo? Então, vamos fazer mais uma coisa que é o seguinte, vamos rapidamente fazer o desenho dessa peça, para vocês verem como é que funciona isso. Então, vamos lá. A peça em si está pronta. Vamos então fazer agora o desenho dela. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, criar desenho a partir da peça montagem. Então eu venho aqui, eu posso pegar em modelo, se eu quiser, pegar o meu próprio modelo, ou então aqui no template eu pego o modelo do SolidWorks, tanto faz, né? Eu vou fazer um desenho A4. A vantagem disso é que ele já abre com esse modelo aqui, com esse carimbo, com essa prancha que é da Unime, e já fica pronta para nós, né? Então veja, ele abriu aqui o desenho, já colocou uma série de dados padronizados ali, que depois nós podemos mudar, e agora eu vou escolher o que eu vou colocar aqui, né? Então, eu vou pegar essa vista frontal, puxar para cá, e colocar outra aqui do lado, ó. Veja que ele já automaticamente faz isso. E eu posso, inclusive, se eu quiser, ó, colocar essa outra vista aqui inclinada e dar um ESC para ele encerrar as vistas. Eu vou pegar essa daqui, puxar para cá, ó. E esta daqui, eu vou fazer com que ela seja vista tridimensional com massa, com matéria, para você notar como é que é a peça, tá bom? Dessas duas aqui, puxar um pouquinho mais para cima. E agora nós vamos colocar as dimensões nela, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer as mesmas que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha aqui. Daqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai para um lugar padronizado. Agora eu pego outra que é daqui para cá, ó. Ó, da mesma forma, 105, 105, 45 a outra. Agora eu vou colocar uma outra dimensão que vai daqui até aqui. Olha lá. 202,5. Raio 60. Raio 97,5. Conforme nós fizemos antes. Agora vamos fazer a parte de baixo. Sete e meio e 75.
Vamos salvar isso daqui. Ele propõe o mesmo nome da peça, né, o que é muito bom, e propõe o mesmo diretório onde está salva a peça. Eu costumo fazer o seguinte, eu quando vou criar uma peça, eu crio um diretório com o nome da peça, depois crio um subdiretório escrito peça, ou quando é uma montagem, né, peças, depois um outro subdiretório paralelo a esse de peças, onde eu coloco desenhos, e depois um outro montagem. Ou a montagem eu posso deixar no principal também. Isso é uma forma de você ter seus desenhos sempre bem organizados. Quando você pensa em uma peça, isso não faz diferença. Quando você pensa numa montagem de 2 ou 3 peças, também não faz diferença. Mas se você pensar numa montagem com 15 peças, para você localizar alguma coisa fica complicado. Então a divisão em diretórios ajuda muito, gente. Então vamos lá, salvar aqui. Então pronto. Não está pronto ainda, mas já está quase, né? Então com essas dimensões aqui, vamos ver o que é que está faltando. Veja que na verdade eu coloquei aqui uma vista. Nós estamos trabalhando no primeiro diedro, né? Eu coloquei uma vista que é virando essa peça para a direita. Mas no desenho que eu mostrei para vocês aqui, que é o que eu tinha feito anteriormente, vejam, isso aqui está achurado, quer dizer que é um corte. Veja que eu fiz um corte aqui, ó, tá certo? Corte AA, seção AA. Então nós vamos fazer isso também lá, senão não vai dar para mostrar direito esse diâmetro e tudo mais aqui, né? Vamos lá. Se eu quiser fazer um corte, então eu faço o seguinte, eu pego essa vista aqui, ó, e apago a vista. E agora eu venho aqui, ó, em exibir layout, vista de seção, tá certo? É uma vertical, tá bom? Passando por onde? Passando por aqui. Eu vou colocar aqui, mas agora eu vou pegar isso aqui e inverter a direção, ó. Ela tá para lá. Beleza? Então agora está certo. Seção BB. Se eu não gostar do BB aqui, eu posso clicar nela aqui, ó. Eu venho aqui e coloco A. É a primeira, né? Melhor deixar como A. Então ele já atualiza tudo direitinho. Olha, AA, e aqui seção AA. Agora eu posso colocar as dimensões também. Então vem aqui, ó. Raio 45. Diâmetro 30. Mas eu vou editar isso daqui e fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar duas vezes, porque ele pega nas duas orelhas, né? Então eu ponho duas vezes diâmetro 30. E esse aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui. Opa. Faltou dimensão inteligente. Aqui, ó. Diâmetro 25, então vai ser 4 vezes diâmetro 25. Tudo bem, gente? Eu acredito que... Ah, não, faltam algumas dimensões aqui ainda, é claro, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma dimensão aqui que vai daqui até aqui, 105. Daqui, não, ele pegou errado. Daqui para cá, 40. Daqui para cá, 30. Daqui para cá, 90. E o total aqui, que seria daqui para cá,
150. E eu acredito que o desenho está pronto aqui. Ó. E aqui nós temos uma vista dele. Eu tenho aqui os dados do desenho, alguns dados do desenho, né? O que aparece ali no carimbo, a data, vou colocar a data de hoje. Tá certo? O nome da peça que não apareceu aqui, na verdade nós teríamos que vir aqui, ó. Autor, eu vou colocar o meu nome aqui. Título. Abraçadeira. Vou salvar aqui. E vou voltar a esse desenho. Veja que automaticamente ele já colocou ali, ó, os dados ali também, né? Então esse desenho está pronto. Vou salvá-lo. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui, gente.